Olá, povo de Deus! Estamos iniciando Manhã com Deus. Estamos fazendo a jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Seja bem-vinda, Lídia. Bom dia. Hoje nós estamos num dos mais importantes textos do Novo Testamento. Esse texto é o maior desafio de fé para um cristão que quer andar com Deus. Nós precisamos ter muito discernimento espiritual para entendermos a proposta de Deus. Nós temos que ler esse texto com um distanciamento santo. Nós só podemos assumir que o texto está falando, que vivemos o que o texto está falando, se de fato nós vivermos. Caso contrário, podemos nos enganar a nós mesmos e deixar de aproveitar uma das maiores bênçãos que tem dentro das Escrituras. Nós estamos agora em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 3, a Arca da Aliança. Quem vai dizer é o autor aos Hebreus. Nós temos que saber se podemos dizer igual a ele e não podemos ser apressados nesta tomada de posição. Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Como é que nós vamos entender esse texto? Nós, porém, que entramos no descanso. Este lugar, aonde está a Arca da Aliança, é o lugar do descanso de Deus. A proposta de Deus é que nós entremos nesse lugar e nunca mais saiamos dele. Ou seja, que conscientemente estejamos diante da Arca da Aliança e a gente nunca mais saia deste lugar. Como é que vamos entender isso? Imagine você o seguinte: você prepara uma festa de aniversário. Você faz todos os comes e bebes, coloca tudo em cima da mesa. Você já chamou os convidados. Toda a lista de teus convidados já chegaram para dentro da festa. Então você tem todos os comes e bebes na mesa, todos os convidados na festa. E qual é a única coisa que você precisa fazer neste aniversário? Se divertir. Comer os comes e bebe, comer os bolos, os salgados, beber a bebida, conviver com teus convidados. Você preparou tudo, você não tem que fazer absolutamente nada, não tem nada para dar errado. Está tudo ali posto na mesa. O autor em Provérbio diz, acho que é Provérbios, a sabedoria já preparou a sua mesa. Ela já chamou os convidados. Seja bem-vinda, Aline. Imagina você o seguinte, vamos ver aqui. Imagina você que esse aqui é o livro da tua vida. E existe esse livro. Está lá no céu. Quando Deus o criou, Ele criou o livro da tua vida. E cada página da tua vida está registrado. Mas não é só estar registrado.
tudo que Deus tem para você viver a vida de hoje com toda alegria, com toda paz, está colocado aqui. A cada minuto do teu dia está a provisão de Deus presente. Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, agora, nesse exato instante, você está respirando o oxigênio. Esse oxigênio que você está respirando, nesse exato momento, ele foi preparado por Deus desde a criação dos céus e da terra. A tua cota de oxigênio, ela nunca vai lhe faltar. Então você pode respirar esse ar, ele é um ar abundante. O sangue está percorrendo as tuas veias. Então, da mesma maneira como Deus preparou o oxigênio para você, Ele já preparou o teu almoço, o teu café da manhã, o teu almoço, a tua janta. Ele já preparou os teus relacionamentos. Ele pensou em tudo. Não vai faltar nada. Nós que cremos, entramos no descanso de Deus. É preciso crer que nós estamos nesse descanso. E quando entramos nesse descanso, uma cena que eu via acerca desse descanso, conta que havia um navio, e aquele navio estava sendo sacolejado pelas ondas, e havia uma preocupação em todos os que estavam dentro daquele navio, que aquele navio ia afundar. Mas havia uma família que estava na parte alta do navio, apreciando tudo o que estava acontecendo, apesar do balanço do navio. E alguém vendo aquela família, eles olharam para aquela pessoa, olhou para a família e falou assim: até parece que eles têm o rei na barriga, porque está todo mundo com medo de morrer e eles estão calmos e tranquilos. Então, esta é a expressão de entrar no descanso. É você estar no absoluto domínio das tuas emoções. Você estar inundado de alegria. E nada do mundo externo pode chacoalhar você. A Bíblia diz que nós somos abalados, mas não fortemente. A gente permanece naquela posição. Este é o lugar de descanso. É um lugar em que quando Abraão ele pega Isaque e vai levar em sacrifício, Isaque pergunta: pai, aqui está o altar, aqui está a madeira, mas aonde está o cordeiro? E o cordeiro que Deus tinha dito era o próprio Isaque. E Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. E aí Deus vai obedecendo a Deus. Ele amarra Isaque. E quando ele levanta o cutelo e ele vai descer o cutelo, Deus declara: Abraão, Abraão. E ele se volta: agora eu sei que me amasse acima de tudo. E aí Abraão olha de lado e o cordeiro está ali o tempo todo. Abraão, ele fez o que Deus tinha dito para ele fazer e ele foi confiante. Alguém disse assim: você dá o passo e Deus coloca a terra debaixo de você para você pisar. Então, é Deus que vai preparando à medida que você vai avançando pela fé, Ele vai preparando tudo. Então, entrar nesse descanso é ter a absoluta convicção que Deus está provendo a cada instante da sua vida e você simplesmente descansa. É por isso que diz assim: nós, porém, que cremos. Não é qualquer um que pode dizer isso. O autor aos Hebreus escreveu a carta aos Hebreus porque ele entrou nesse descanso. Ele estava dentro desse descanso. E o nosso desafio é descobrir se nós entramos no descanso de Deus. Pai, dá-nos o discernimento nessa manhã, para nós entendermos se nós estamos ou não dentro do teu descanso.
nesse particular, não queremos nos enganar, Senhor. O autor aos Hebreus disse que ele entrou. Então é possível qualquer um de nós entrarmos também. Mas primeiro precisamos conhecer esse descanso. E depois temos que crer que é possível viver baseado nesse descanso. Que o Senhor nos ensine. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, que está em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. O que é entrar no descanso de Deus? Imagina que Deus criando os céus e a terra. Deus criou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. No sétimo dia, Deus já tinha visto que tudo era muito bom e descansou. O que significa que ele descansou? Significa que a partir do sétimo dia, o universo entrou numa situação em que a cada dia ele replicava o dia anterior, as leis divinas perfeitas, elas colocam o universo em marcha. Então todo dia o sol nasce e ele se põe, e ele faz esse ciclo de modo perfeito, o ciclo outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, ele vai percorrendo o ciclo, então tudo vai como uma engrenagem perfeita funcionando. É como se Deus dissesse assim, olha que coisa extraordinária, eu criei todo o universo. Então imagina uma planta, você põe a semente, ela nasce, ela se desenvolve, ela completa o seu ciclo, ela morre, a semente dela levanta, faz o seu ciclo e ela morre, e aquilo vai acontecendo indefinidamente. Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 11, ele diz, árvore frutífera de fruto segundo a sua semente. Aí você vai lá na mangueira e pega uma manga. E a palavra de Deus diz que é exatamente aquilo que acontece. Só que da mesma maneira que Deus fez a mangueira para gerar uma manga, Deus fez o homem para dar o seu fruto. Então, Deus pôs o homem na terra para que o homem desse o seu fruto, para que o homem prosperasse, para que o homem vivesse feliz, alegre, satisfeito. Então, entrar no descanso de Deus é entrar nesse nível de consciência de uma provisão de Deus que nunca falha, que diariamente ela se manifesta para nós. Então, quando diz assim, resta um repouso para o povo de Deus, ele está dizendo assim, o povo de Deus ainda não conseguiu crer no descanso de Deus. Agora vamos fazer um link do descanso de Deus com o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esta é a proposta do descanso. Significa que eu vou pegar a carga que eu carrego no meu dia, a carga que eu carrego nos meus papéis que eu cumpro, no papel de pai, no papel de esposo, no papel de trabalhador, no papel de empreendedor, no papel de ministro do Evangelho. Eu vou pegar esses papéis e vou descansar em Deus.
Não há nada que eu possa imaginar que precise ser feito, que Deus já não tenha previsto, que Deus já não tenha preparado, que Deus já não tenha dado uma solução. Então, quando nós estamos, por exemplo, e quando a gente vê a solução, a gente pega o caso de Jairo. Jairo chega para Jesus e diz: a minha filha está terrivelmente enferma. Jesus se levanta e ele vai em direção à casa de Jairo. Mas no caminho ele para. Ele atende uma mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher e aí, de repente, vem a notícia da casa de Jairo. E essa notícia diz o seguinte: a menina está morta. Jesus diz a Jairo: ela não está morta, ela está dormindo. Vamos até lá. E ali Jesus ressuscita aquela menina. Quer dizer, quando nós entramos no descanso de Deus, mesmo a morte tem que retroceder, mesmo a morte tem que devolver a vida. Quer dizer, nem a morte pode tirar o que Deus nos dá. Significa que se a morte é o último inimigo a ser vencido e ela tem que devolver a vida, significa que eu posso estar tranquilo mesmo quando as coisas estão dando erradas. Por isso diz, aquele que entrou no descanso de Deus, ele descansou das suas obras. Quer dizer, ele vai continuar fazendo obra, ele vai continuar agindo com aquilo que ele precisa agir, mas ele age descansado. Como que vamos explicar esse agir descansado? O Mar Vermelho está fechado. Mas observa o detalhe do Mar Vermelho. O Mar Vermelho está fechado. Montanhas do lado. Israel ali preso. Israel a pé. 3 milhões de pessoas que têm que andar em direção ao mar. Eles olham para trás e eles veem o exército de Faraó avançando, correndo a cavalo. O que Deus faz? Deus precisa organizar o tempo. Ele precisa dar tempo para o mar abrir, Israel passar e o Egito não pegar Israel. Então o que ele faz? Ele se coloca entre o Egito e Israel, ele coloca luz para Israel, ele coloca escuridão para o Egito, mas ainda assim Israel vai ser prisioneiro, porque eles estão de carro e de cavalo. Deus vai lá, ele desparafusa as rodas do exército de Faraó, há um tombamento ali, eles se perdem todo ali naquela correria, eles caem. Deus está regulando o tempo para dar a condição de passarmos. Então a gente tem uma visão, tem um texto, O Peregrino, que é um livro que retrata uma parábola. Tem uma parábola que você tem um caminho, de um lado um leão, do outro lado um leão, e você tem que cruzar no meio dos dois leões. E aí o peregrino resolve cruzar bem no meio, mas bem no meio. E aí os leões levantam para atacar o peregrino, mas não consegue abocanhar o peregrino, porque ele está bem no meio. Então os leões estão aqui, ó, mas não consegue pegar a orelha do peregrino, porque falta. Aí quando o peregrino olha para trás, tem uma corrente segurando os leões. Por isso que os leões não conseguem chegar, porque a corrente está impedindo eles chegarem. E ele cruza exatamente no meio. Então a ideia não é não me preocupar pelo resultado. É eu ter certeza que o resultado vai acontecer. É eu ter fé de que Deus está provendo. O descanso
é a certeza da provisão, é a certeza do resultado, é a certeza de que ele vai honrar a minha fé. Então é muito mais, é uma certeza de resultado, não é uma despreocupação com o resultado, é a convicção do resultado. Por quê? Porque para eu agir, eu preciso do resultado para dar o meu passo. Então eu dependo do resultado para avançar. Então eu tenho certeza que eu vou dar o meu passo e o resultado chega junto. Pai, dá-nos esta visão, Senhor, de que a gente faz e o resultado chega junto com aquilo que a gente faz. É esta a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o café da manhã, então. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Para nós entrarmos no descanso de Deus, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que entender que existe uma separação entre a alma e o espírito. Existe uma separação entre a alma e o espírito. Essa separação, só Deus pode separar uma da outra. Existe uma separação entre a alma e o espírito. Existe uma separação entre existe uma separação entre a junta e a medula. Existe uma separação entre a junta e a medula. Existe uma separação entre o pensamento e os propósitos. Existe uma separação entre os pensamentos e o propósito. Então vamos entender isso. Existe uma separação entre a alma e o espírito. Qual é a diferença entre a alma e o espírito? Quem se une o Espírito Santo está unido ao espírito do homem. Há uma união entre o Espírito Santo e o espírito do homem. A união é no espírito, não é na alma. E a alma, ela tem que se voltar para o espírito. Ela tem que aprender de Deus. Então a alma é dependente do espírito, porque a fonte da vida, ela está no nosso espírito humano. Acontece que o nosso espírito humano, ele não tem uma linguagem natural. Ele tem uma linguagem espiritual. Se eu falar em línguas estranhas, eu estou orando pelo espírito, porque eu estou orando de uma forma que eu não entendo o que eu estou falando. Quem fala em língua estranha fala direto com Deus. Então a única forma de eu ativar o meu espírito de forma intencional é eu orar em língua estranha. Então o meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. A minha alma está ligada aos sentidos
humanos. Então a minha alma, ela está ligada àquilo que o meu olho vê, aquilo que o meu ouvido ouve, aquilo que minha boca tem de paladar, aquilo que o meu nariz tem de olfato e aquilo que eu pego de tato. Isto é o que alimenta a minha alma. Agora, a minha alma não pode ser dependente disso. Isso é ferramenta da alma. O homem que vive na carne, os sentidos humanos, é o que alimenta a sua alma. Enquanto que o homem de Deus, o espírito humano, é o que alimenta a alma. Ok? Então nós temos que entender essa separação. A segunda separação que nós temos que entender é entre a junta e a medula. O que diz a junta? A junta é onde passa todo o nosso sistema biológico. Todo o nosso sistema biológico, ele passa pela junta. O sistema do sangue, do aparelho digestivo, todo o sistema que depende da química do nosso corpo. E a medula é todo o nosso sistema nervoso. Então, o que significa isso? Por exemplo, no caso o mais fácil de explicar é aqueles dias da mulher. Aqueles dias da mulher, a mulher tem uma alteração hormonal e ela passa muito mal porque ela tem uma alteração hormonal, ok? Mas ela não pode ser afetada no seu sistema nervoso porque o seu sistema corporal está em desajustamento. Então ela tem que permanecer feliz, mesmo com seu corpo estando abatido. É isso que é separar a junta da medula. Por exemplo, eu estou com o meu sistema nervoso em pane. Eu estou irado. A Bíblia diz, retende-vos, pois, a ira. Mesmo eu estando absolutamente irado, a minha atitude é de mansidão. A ira não domina a minha atitude, mesmo que ela. Então, discernir a junta é discernir o meu sistema biológico. Eu digo assim, hoje eu estou mal porque eu estou com um problema estomacal, estou com azia. No entanto, a azia não vai determinar a minha atividade. Eu vou falar com as pessoas como eu falo todo dia, com um sorriso no rosto. O meu corpo parece que vai explodir, mas eu estou caminhando calmamente e o meu corpo não tem a capacidade de afetar o meu bom humor. Quer seja o meu sistema digestivo. Então, eu tenho aqui os meus pensamentos e eu tenho também... Eu tenho aqui os meus pensamentos que eu penso e decido. Então, aqui, propósito é decisão. Sabe como que funciona o propósito? Você olha para uma pessoa e diz assim, eu gosto daquela pessoa. Não, eu não gosto daquela pessoa. Não, eu gosto daquela pessoa. Não, eu não gosto daquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa. Não, eu não gosto daquela pessoa. Isso é pensamento. Eu penso e dispenso, penso e dispenso. Aí chega, quer saber de uma coisa? Eu não gosto daquela pessoa. Ali foi uma decisão. O problema é que essa decisão você não percebe. Você toma a decisão e esquece dela. Só que a partir do momento que você tomou a decisão, você, todas as vezes que olhar para aquela pessoa, você não vai gostar daquela pessoa, porque você não percebeu que você tomou aquela decisão. E a não ser que você desfaça aquela decisão, você nunca vai mudar a tua atitude com aquela pessoa. Isso é discernir o pensamento do propósito. Então, o propósito, você pensa, dispensa e toma a decisão. E continua pensando. Só que a hora que você toma aquela decisão define a tua trajetória. Ela pode definir a tua vida. Só que você não se lembra da decisão. E aí você não consegue reverter aquela situação. Se foi uma má decisão, você não consegue mudar aquela má decisão, a não ser que você se lembre dela. A única maneira de se lembrar dela é o Espírito trazer a memória.
Por isso que a gente ora, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim caminho mal. Então, quando eu quero entrar no descanso de Deus, eu tenho que ter o discernimento da minha alma e do meu espírito, do meu sistema biológico e do meu sistema nervoso, da minha capacidade de pensar e das minhas decisões. Se eu não tiver pleno domínio do meu ser, se eu não deixar a palavra fazer esse check-up do meu ser, eu não consigo viver no descanso de Deus. Eu vou ser enganado por alguma coisa do meu ser, do meu corpo, da minha estrutura orgânica, da minha estrutura fisiológica, da minha estrutura nervosa. Isso vai me enganar e vai me tirar do descanso de Deus. Por isso que entrar no descanso de Deus é um nível de maturidade extremamente alto. Nós o que cremos, ele crê porque ele conhece a si mesmo. Pai, nos ajuda, Senhor, a conhecer a nós mesmos, para entrarmos no descanso de Deus, para não sermos enganados, seja pela nossa alma, seja pela nossa junta, seja pela nossa medula, seja por nossos pensamentos ou por nossas decisões, Senhor. A gente esteja firmado em nosso espírito humano que está unido com o teu espírito humano e que a gente aprenda a viver andando com Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o candelabro. É o verso 3, 15 e 4, 11. No 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E aí o verso 4,11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui está o drama. A carta aos Hebreus foi escrita porque o povo de Deus não tinha entendimento, não conseguiu ter entendimento do descanso oferecido por Jesus. E porque eles não tiveram esse entendimento, eles caíram na desobediência por causa da sua incredulidade. Olha, deixa eu colocar da seguinte forma. Houve uma época que eu não tinha dinheiro para fazer uma grande festa de aniversário para os meus filhos. Então, como é que eu fazia a festa? Eu calculava quanto de dinheiro eu conseguia, quanto de salgadinhos eu conseguia comprar com o dinheiro que eu tinha. Aí vamos supor que eu conseguiria comprar 60 salgadinhos. Aí eu calculava que para 60 salgadinhos, para as pessoas comerem bem, eu só podia ter 10 convidados. Então eu cheguei ao entendimento que eu só podia, para aquela festa de aniversário, convidar 10 convidados para 60 salgadinhos. E aí eu escolhia a dedo os convidados, escolhia 10. Convidava os 10. Quando chegava no dia da festa, eu tinha 60 salgadinhos e 4 convidados. 6 não vinham. Aí eu dizia assim, que coisa, eu desperdicei o salgadinho porque eu convidei 10 convidados e não veio ninguém, veio 4. Aí, com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão seguinte: eu tenho 60 salgadinhos, eu vou convidar todos os que podem vir na festa, e se vier mais, vai faltar. Se vier 10, vai ser o tanto. Se vier menos que 10, vai sobrar. Mas eu convidei todo mundo, porque eu descobri que mesmo que eu convidasse todos os meus amigos, só iriam vir para a festa 4. Só 4 tinham interesse na festa. Então eu podia convidar 10, 20, 50, e aí ia chegar no dia da festa, eu teria 4 convidados. Deus fez a mesma coisa. Ele conta até uma parábola, que ele chama os convidados para a ceia. E ninguém vem para a ceia. Cada um entrega a sua desculpa. E aí
os anjos voltam e dizem assim, olha, não veio ninguém para a ceia. Ele diz assim, vai na sarjeta, vai nos velados, nas ruas, nos cantos, convida todo mundo que você achar para convidar. E aí o lugar se encheu. Mas mesmo o lugar cheio, e o Senhor agora ele vai andando no lugar, ele encontra uma pessoa dentro daquele lugar, não vestido em conformidade. Ele tem que tirar aquela pessoa do ambiente e jogar para fora, porque ele não pertencia àquele ambiente. Quando eu estou falando de um convite, eu chego para você e digo, olha, todos vocês estão convidados para a festa, ok? A festa é hoje, vocês vão vir hoje. Aí vem uma pessoa para a festa, as outras não vêm. Elas não têm interesse na festa, elas têm as suas desculpas, elas têm as suas ocupações, elas têm as suas agendas, elas têm as suas prioridades. Elas não estão dispostas a mudar a prioridade da vida delas em troca daquilo que está na festa, em troca da alegria. Mas de que alegria nós estamos falando? Da alegria de estar junto com o noivo. Porque João Batista, ele diz assim que ele tinha esta alegria de estar junto com o noivo. E esta alegria já estava completa na vida dele. Ele estava feliz porque o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa do noivo. Por que vocês estão acordando 5 horas da manhã para estar aqui? Não é por causa de mim. É porque vocês querem ficar junto com o noivo. Então dentro da igreja, tem gente que olha para Jesus Cristo como Salvador. Mas ele continua a sua vida. Ele não se preocupa com Jesus. Ele diz assim, Jesus cuida de mim, eu não tenho que me voltar para ele. Mas tem gente que olha para Jesus Cristo como Senhor. Então ele se sente obrigado a fazer as coisas para Deus. Ele se sente somente um servo. Então a relação dele com Deus é uma relação de me manda que eu obedeço. Ele não é voluntário. Mas tem um que olha para Jesus Cristo como noivo. E ele é apaixonado pelo noivo. Ele quer estar junto com o noivo. Ele quer sentar do lado do noivo. Ele quer apreciar. É como Jesus disse, Marta, Marta, você está fadigada e ansiosa por muitas coisas. Poucas são necessárias e mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte. Maria está sentada junto comigo porque tudo que ela quer é me ouvir. Então Jesus, ele fez o convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós não vamos a esse descanso. Pelo contrário, quando as coisas estão em dificuldade na nossa vida, a gente aumenta a dificuldade. Porque, não vai dar certo, porque não vai dar certo, porque todo dia é igual, porque ontem é igual a hoje, que vai ser igual amanhã, porque eu tenho uma sina, que tudo que eu faço não vai prosperar, que tudo que eu faço vai fracassar, e nós vamos aumentando a nossa carga. O que é esse negativismo? O que é essa murmuração? Se não recusar a entrar no descanso. É por isso que eu disse que esse é um terreno santo. Nós não podemos nos enganar nesse terreno. Nós não podemos dizer, eu descanso em Deus. Mas a minha palavra, a minha atitude, o meu pensamento é tudo contrário a esse descanso. Eu estou sempre preocupado, eu estou sempre com medo, eu estou sempre temendo, ou então eu estou indiferente, eu não quero saber, se der certo, deu certo, se não der certo. Então sabe aquela música, se eu estou doente é Deus, se eu não estou doente é Deus? Quer dizer, a pessoa não tem expectativa, ela não tem esperança, ela não conhece o seu Deus, ela não sabe o que esperar do seu Deus, então ela joga tudo para cima.
Se Deus der, tá bom. Se Deus não der, tá bom também. Ela, quer dizer, ela não procura conhecer esse Deus. Ela não procura se sentar junto de Deus. O que tem a noiva é o noivo. Quer dizer, se nós somos a noiva de Cristo, ele nos tem nas suas mãos. Agora, se nós não queremos essa posição, este lugar, sentar do lado dele e se alimentar com ele, então nós estamos no exemplo de desobediência de Israel no passado. O Senhor está nos chamando para entrar nesse descanso. Amém? Não podemos usar a palavra despreocupado, porque eu estou falando que Deus vai prover. Então não é despreocupado, é certeza de alcançar. O descanso de Deus não é uma despreocupação, é uma convicção. Eu vou fazer algo e eu tenho uma convicção do sucesso daquilo que eu estou fazendo. Então, exatamente, eu não estou despreocupado, eu não estou passivo, eu estou ativamente confiando em Deus. Então, eu estou agindo em confiança, em cooperação. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, é uma ação de trabalho, é uma ação de fazer, confiante em que Deus está provendo o resultado. Pai, dá-nos discernimento, Senhor, dessa confiança, que nós possamos ter a exata visão do que é entrar no teu descanso, Pai. Que a gente não confunda o teu descanso com as nossas interpretações de descanso. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Vamos para Hebreus capítulo 4, verso 13. A pia de cobre. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Observa como a gente interpreta as coisas erradas. Quando a gente fala de descanso, qual é a visão que a gente tem de descansar? A visão que a pessoa tem de descansar é deitar numa rede. A pessoa diz assim: hoje é domingo, eu não vou trabalhar. Ok? A visão que a pessoa tem do descanso é um dia que eu não trabalho. Isso está absolutamente errado à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, descansar não é não trabalhar. Aí você vai dizer: pera lá, César. O judeu trabalhava 6 dias e descansava no 7º dia. Como é que você está dizendo para mim que descansar é trabalhar? O judeu descansava. Vamos entender. Eu trabalho para o meu patrão na segunda-feira. Vamos pegar o calendário judeu. Eu trabalho no domingo para o meu patrão, na segunda-feira para o meu patrão, na terça-feira para o meu patrão, na quarta-feira para o meu patrão, na quinta-feira para o meu patrão, na sexta-feira para o meu patrão. Ponto. 6 dias eu trabalhei, de domingo a sexta-feira, ok? Eu trabalhei para o meu patrão. Como é que eu trabalhei? Eu cheguei no meu trabalho às 7 horas da manhã e saí do meu trabalho às 17h30 da tarde. Todos os dias, das 7 da manhã às 17h30. Agora chegou o sábado. Eu pergunto para você, o que é que eu tenho que fazer no sábado se eu sou um judeu? O que vocês acham? O que é que eu tenho que fazer no sábado se eu sou um judeu? Como é que é o meu descanso no sábado? Eu sou um judeu. Como é que eu vou descansar no sábado? O que você acha? Eu trabalhei 6 dias para o meu patrão, das 7 horas da manhã às 17h30 da tarde. Chegou o sábado. Como é que eu descanso no sábado se eu sou judeu? Como que você acha que é esse descanso?
Vamos lá? Como que eu descanso no sábado se eu sou judeu? Como é que você acha que é o descanso do sábado? Não, eles não ficavam em oração. Eu estou falando de um judeu. Como é que ele descansava no sábado? Olha aqui, ó. No sábado, eles entravam no pátio, pegavam um cordeiro sem defeito. Não ficava em família, não. Eles iam lá no templo, entravam no sábado no templo, pegavam um cordeiro, colocava a mão em cima do cordeiro, transferia o seu pecado para aquele cordeiro, pegava o cordeiro, levantava o cordeiro, matava o cordeiro, recolhia o sangue do cordeiro, derramava o sangue no altar de cobre, pegava o cordeiro, colocava em cima do altar de cobre, colocava fogo até queimar todo o cordeiro, pegava a cinza do cordeiro, levava a cinza para fora daqui, pegava aqui o cordeiro, depois eles pegavam e ofereciam sacrifício pelo pecado, depois eles sacrificavam pelo holocausto. Tinha um momento que eles podiam pegar a carne do cordeiro, comer a carne do cordeiro, aí eles vinham aqui, vinha na pia de cobre, lavava suas mãos e seus pés, depois eles entravam aqui, acendia a luz do candelabro que nunca podia se apagar, sentava na mesa de pães e comia os pães, depois ele chegava no altar de ouro, oferecia incenso a Deus, e depois eles entravam aqui, fazia alguma coisa para Deus em intercessão, depois eles voltavam aqui, oferecia incenso, comia do pão, acendia o fogo, pegava a pia de cobre. Isso é descanso? Pegaram um cordeiro, carnearam um cordeiro, pôr o cordeiro para queimar, pegar o cordeiro pela carne, comer a carne, pegar a cinza do cordeiro, levar para fora. Isso é descanso? Aí o marido hoje chega em casa, no sábado, a esposa diz assim, não, pega o lixo e leva para fora. E ele diz assim, não, hoje é dia de descanso, eu não vou levar lixo coisa nenhuma, eu vou deitar no sofá e descansar. Isso é descanso? Na Bíblia, descansar é mudar de atividade. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, Deus parou de trabalhar na criação, mas a partir do descanso de Deus, Deus trabalha pela redenção do homem. Então o trabalho é inerente à vida humana. Então você nunca para de trabalhar. O que você faz é mudar de atividade. É que o homem ocidental colocou na cabeça dele que descansar é parar de trabalhar. Então quando ele lê que ele tem que entrar no descanso de Deus, a mentalidade dele é, eu tenho que parar de trabalhar, deitar numa rede e deixar Deus fazer. É por isso que a gente, ao falar de descanso, a gente fala que nós estamos despreocupados. Não, nós não estamos despreocupados. O trabalho tem que alcançar o seu objetivo. Todo trabalho tem que alcançar o seu resultado. A maldição entrou na terra e diz, quando você vai trabalhar, a terra vai produzir espinhos e abrolhos para tirar o teu trabalho. Então você tem que trabalhar e ter certeza que o trabalho vai ser bem sucedido. Isso é descansar. Então nós temos que entender que não há criatura que não esteja na presença de Deus. Todas as coisas estão descobertas diante de Deus. Então quando alguma coisa dá errado, alguma coisa dentro de mim é ativada. Por exemplo, quando alguma coisa dá errado, eu fico preocupado. Por quê? Porque a minha medula, o meu sistema nervoso entra em desarranjo. Eu paro de confiar em Deus. Então eu tenho que falar, não, eu não vou entrar em desarranjo. Eu não vou ficar ansioso. Eu vou continuar em paz, porque Deus está cuidando, mas eu também não vou parar.
eu continuo fazendo o que eu preciso fazer e Deus continua suprindo o que Ele precisa suprir. Então eu estou trabalhando em cooperação com Deus. Isto é descansar, é não dar espaço para a dúvida, não dar espaço para o medo, não dar espaço para a preocupação, não dar espaço para a ansiedade, não dar espaço. Eu faço e eu vou crendo que Deus está fazendo junto comigo. O Deus que por mim tudo executa, o Deus que realiza em mim o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então eu estou fazendo em cooperação, em harmonia com Deus. Isto é entrar no descanso de Deus. Pai, que nós possamos discernir que entrar no teu descanso não é deitar numa rede e esperar a coisa acontecer. É fazer a coisa acontecer tendo a plena convicção de que o Senhor está executando junto conosco. E o resultado, ele chega porque o Senhor está nessa mesma situação junto conosco para nos entregar o resultado. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 4, o verso 1 e o verso 2. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que a ouvira não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui está o drama do descanso. A única maneira de eu entrar no descanso de Deus é se eu tiver fé. Fé é a certeza e a convicção de que Deus vai fazer o que Ele vai fazer. Deixa eu te dar uma ideia de como é entrar no descanso de Deus. Em toda a minha jornada profissional, eu sempre trabalhei na plena convicção de que eu dou um passo, Deus dá outro, e eu dou um passo depois dele, e Deus dá outro passo e eu dou um passo depois dele. Então, eu trabalho na expectativa e na convicção de que Deus está junto comigo naquilo que eu estou fazendo. Então, como é que funciona isso? Eu tinha uma secretaria que tinha um departamento. E esse departamento tinha um chefe. Um dia, eu vi o chefe fazendo um determinado procedimento. Eu cheguei até aquela pessoa e disse assim: por que você está fazendo do jeito que você está fazendo? A pessoa me respondeu: há 10 anos atrás eu aprendi a fazer desse jeito. E até hoje eu não mudei. Mas aquele jeito que ela aprendeu há 10 anos atrás não estava mais em conformidade da maneira como ela que tinha que trabalhar hoje. Ela tinha que ter mudado de atitude e ela não mudou. Então eu fui até o meu chefe e disse assim para ele: eu preciso demitir essa pessoa. Porque mesmo sendo ela reconhecida por todos que trabalham com ela como uma pessoa extremamente competente, ela não é capaz de aperfeiçoar o seu trabalho. O que ela fazia 10 anos atrás, ela faz hoje. E eu preciso de gente que faça coisa diferente. Então eu preciso da demissão dessa mulher. O meu chefe disse assim: ok, eu vou demitir, me dá um tempo que eu tiro ela de lá. E um dia ele disse: eu tirei ela de lá e você não tem mais ninguém para... E agora você tem que preencher esse cargo. Acontece que eu não tinha ninguém para colocar no lugar dela. Então eu criei um problema para mim. Eu tirei uma mulher competente, uma pessoa competente daquele lugar, eu tirei ela daquele lugar e eu não tinha uma outra pessoa para colocar naquele lugar. Mas eu sou descansado em Deus. Eu sei que quando eu tenho que executar algo, eu tenho que executar o que precisa ser executado. E as consequências da execução, Deus vai me ajudar a resolver.
Então, a minha primeira atitude é tirar essa pessoa do cargo, para o cargo estar vazio e eu pôr uma outra pessoa no cargo. Acontece que eu não tinha uma outra pessoa no cargo. Um dia chegou uma pessoa, sentou na minha frente e disse assim: eu soube que tem um cargo aberto no departamento da tua secretaria, e eu gostaria de trabalhar nesse cargo. Quando ele falou aquilo, ele falou: e eu fui indicado por alguém para vir até aqui. Eu fiquei furioso dentro de mim, porque ele tinha dito: eu fui indicado por alguém, e eu não queria interferência política na secretaria que eu trabalhava. Mas aí eu parei e falei: pera lá, qual é a tua profissão? E ele disse a profissão. E quando ele disse a profissão, era exatamente a profissão adequada para aquele cargo. E eu disse: então eu tenho um cargo para você. E essa pessoa assumiu aquela posição e ela resolveu todos os problemas daquele departamento. Ela era extremamente eficiente. Agora eu pergunto para você: eu fui atrás dessa pessoa? Não. Deus trouxe aquela pessoa até mim e ela ocupou aquela posição. É isso que eu digo, que eu dou o meu passo, tirei uma pessoa do cargo e Deus deu o passo dele, trouxe uma outra pessoa para o cargo. E agora eu dou o meu passo de novo e Deus dá o passo dele novamente. Então isso é que é trabalhar em cooperação com Deus. É nessa convicção, é nisso que entra o descanso. Então o descanso, a ideia do descanso aqui, não é uma ideia de de deitar em uma rede. Não é uma ideia de que eu não vou passar por tribulação. Não é uma ideia de que eu vou estar numa situação que nada vai dar errado. Não é esta a ideia. É uma ideia de que não importa que dê errado, não importa que seja difícil, não importa que a pessoa tenha morrido, Deus vai me dar a solução. Ele vai me prover de direção. Ele vai me guiar. Então, entrar no descanso é: Abraão, oferece o teu único filho. E Abraão vai em direção a esse sacrifício. Abraão prepara o altar. Abraão põe o seu filho. Abraão amarra o seu filho. Abraão levanta a faca. Mas quando ele vai descer a faca, Deus diz: agora eu sei que você me obedeceu. Não põe mais o teu filho. Ele olha para o lado e ali está o cordeiro. Ele pega o cordeiro e põe no lugar. Então, descansar em Deus é dar um passo adiante, sabendo que Deus está literalmente provendo, literalmente suprindo, literalmente cuidando, literalmente restaurando. Então eu estou descansado porque eu sei que eu não estou fazendo da minha própria... E quando a gente entra no descanso de Deus, mesmo que eu cometa um erro, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz um orçamento público e eu mandei o orçamento para a Câmara Municipal. E quando a gente manda o orçamento para aprovação, ele não volta para nós. Aí tudo é feito lá. Eu não tenho mais poder, eu não tenho mais autonomia sobre aquele orçamento. Mas um dia eu fui chamado pelo prefeito. Os vereadores devolveram o orçamento para mim, porque eles queriam que eu fizesse uma alteração dentro da prefeitura antes da aprovação, antes do encaminhamento na Câmara. Então eles falaram: olha, como o que nós estamos pedindo vai ter que mudar muita coisa, devolve para o César, pede para ele mudar o que precisa mudar, e aí a gente faz o que precisa ser feito. Quando a peça voltou para mim, eu fiquei irado, porque é muito difícil fazer um orçamento. E eu tinha que fazer muita coisa em pouco espaço de tempo para devolver a peça. Então eu fiquei dentro de mim uma fera. Mas eu tinha que fazer. E eu fui fazer o que eles pediram. Só que quando eu fui fazer o que eles pediram, eu tinha percebido que eu tinha criado uma dotação, que é uma despesa, com uma numeração absolutamente errada. E se eles tivessem aprovado o orçamento sem eu ter corrigido aquela dotação,
eu não teria nem condição de mandar uma lei alterando aquela anotação, porque o erro era tão grande que eu não saberia como corrigir aquele erro. Quer dizer, se Deus não tivesse mandado o orçamento de volta para mim, eu não teria visto o erro, eu não teria corrigido o erro, e depois a peça seria aprovada com aquele erro e eu não saberia lidar com ele. Então é isso que é entrar no descanso. É eu o tempo todo sabendo que nada está acontecendo ao acaso e que Deus está tendo provisão para tudo que está acontecendo, e eu tenho uma palavra viva. Então eu vou discernir a minha alma do meu espírito, a minha junta da minha medula, o meu pensamento dos meus propósitos, até encontrar o fio da palavra de Deus. E é nesse fio que eu vou ser guiado. É nessa promessa que eu vou ser guiada. Então é eu estar no centro dessa vontade, pelo discernimento dessa vontade, e saber que tudo que está acontecendo está dentro da provisão de Deus, está dentro do cuidado de Deus. Então estou trabalhando descansado. Por isso que eu falo, eu trabalho como se eu estivesse de férias. E quando eu estou de férias, eu nem consigo dimensionar como eu fico. Porque se eu trabalho descansado, imagina de férias. Esta é a lógica. Eu trabalhar descansado. Por isso, não seja incrédulo, descanse. Essa é a frase do dia. Não seja incrédulo, descanse. Trabalhe descansado. Essa é a ideia do texto. Aprenda a trabalhar descansado em todo o tempo. Porque ao trabalhar descansado em todo o tempo, você aprende a trabalhar confiando que Deus está trabalhando junto com você, então Ele é aquele que faz o resultado acontecer. E você tem a expectativa contínua desse resultado, porque você sabe que você não está sozinho naquilo que você está fazendo. Isto é entrar no descanso. Pai, nos ajuda a trabalhar descansado, a viver descansado, a ter relacionamento descansado, a saber que em tudo tem provisão e que a gente não precisa se atormentar, não precisa despreocupar, mas precisa ter convicção de que ao fim o Senhor está dando provisão. Então a gente não esmorece, pelo contrário, caminha na convicção de que estamos no descanso. Quer dizer, que tudo o Senhor tem dado provisão. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Com isso, terminamos esta semana com Deus. Que você tenha um excelente fim de semana, abençoadíssimo, e que você aprenda a cultivar esse descanso de Deus. Trabalhando sempre descansado, fazendo qualquer coisa descansado, porque você sabe que Deus está neste controle. Que o Senhor assim seja louvado. Amém.